E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Koi, meu rei, eu lembro que você disse em vídeo lá no YouTube que era impossível o Miles substituir o Peter, agora ele vai ser o prota dos jogos, se pá, mas 5 anos ele vira o principal, até no MCU, o Gatuno tava no filme. Logo ele existe. Então, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que é impossível o Miles substituir o Peter em questão de popularidade, em questão de, sabe, as pessoas realmente aceitarem essa substituição. Não que é impossível a Disney querer usar o Miles no lugar do Peter. Isso, na verdade, é um problema que eu aponto há muito tempo. Eles usam o Miles pra substituir o Peter. O Miles é o protagonista dos filmes de animação. Ele tá substituindo o papel do Peter enquanto protagonista Homem-Aranha. E o Peter poderia cumprir perfeitamente aquela função. Ah, mas não ia ter a temática de hip hop. Foda-se, ela não é o que faz do filme ser o que ele é. Ia ser um Peter Parker jovem, é isso aí. A questão é, eu já sabia que isso ia acontecer, na verdade. Isso não me surpreende. Na verdade, isso é o contrário. Isso é mais uma demonstração do que eu sempre falo. Não é só inclusão, é exclusão também. Pra incluir o Miles, eles precisam excluir o Peter. Porque enquanto tiver Peter, o Miles vai ser sempre a cópia, vai ser sempre o segundo lugar, vai ser a versão alternativa, vai ser o Peter Parker negro, sempre. Então eles querem fazer o Miles brilhar sozinho. E por enquanto ele não consegue, né? O Miles, ele precisa do Peter. Mano, tu é gay, tu que é gay, tu que deixa. Eu vi um vídeo muito bom, é um quadrinista americano negro, ele criou um personagem negro, acho que é o Ison, um personagem mais de direita, mais conservador, e ele fez muito sucesso entre os conservadores, entre os republicanos. Cara, ele mostrou os números do Miles nos quadrinhos e mostrou que o Miles é um fracasso histórico de vendas em quadrinhos. Ninguém quer comprar as HQs do Miles. Inclusive o vídeo dele se chama Miles Morales, o personagem que fingimos gostar, porque ninguém realmente gosta. Tipo assim, as pessoas não acompanham mesmo. As pessoas fingem que gostam do Miles porque gostam da ideia do Miles. Esse é o argumento dele. Mas essas pessoas que falam que amam o Miles, que adoram o Miles, que o Miles é um personagem incrível e muito bem feito, não sei o quê, elas não leem o Miles. E a prova é que os números do Miles são ridículos, são patéticos. E boa parte das pessoas que acabam comprando as HQs do Miles são as pessoas, os quadrinistas de longa data que não, assim, compram tudo que vem lá da banca, praticamente, ou gostam do Homem-Aranha e acompanham até as histórias alternativas. Com certeza não são os tais fãs do Miles. E é interessante porque é um quadrinista negro falando isso. Deixa eu ver se eu encontro o vídeo. Basicamente é isso, Miles Morales, o personagem que as pessoas fingem gostar. Numa tradução livre, é basicamente esse o título. E aí aqui ele mostra, esse aqui é o quadrinho, ó, é o Young Reaper. Ele fez o Reaperverse. Mas aí que tá, se Miles substituir o Peter nos jogos, HQ, live action. No futuro ele se torna mais popular, querendo ou não, com uma nova geração, os fãs do Peter podem ir diminuindo e a balança Isso é impossível, não vai acontecer. É isso que eu tô falando que não vai acontecer. Porque não é assim que funciona. Você não consegue criar um ídolo artificialmente nesse nível. Você não consegue fazer um ídolo artificial superar um ídolo legítimo. Superar um ídolo de verdade, um ídolo real. Um ídolo que as pessoas escolheram amar. E a gente não tá falando de qualquer personagem. A gente tá falando do personagem mais popular das histórias em quadrinho do mundo. E eu vi alguns números recentemente que demonstram que o Homem-Aranha é mais popular que Superman e Batman. O personagem de HQ mais pesquisado no mundo é o Homem-Aranha, é o Peter Parker. Miles Morales, foda-se, todo mundo caga pra ele. Na verdade, as pessoas só fingem que gostam porque, tipo, ah, ele é legal, ah, mas o filme é bom, não sei o quê. Mas é isso, sabe? Tipo, ninguém realmente vai atrás e lê e consome. A Marvel tá há mais de 10 anos tentando empurrar o Miles goela abaixo dos fãs e eles não engolem. Sabe o que vai acontecer, na verdade? Se continuarem forçando o Miles até no mainstream, que nem forçam nos quadrinhos, o Miles vai começar a fracassar também no mainstream. Com certeza é isso que vai acontecer. Se o Miles começar a roubar o espaço do Peter nos jogos, nos filmes, igual ele rouba nas HQs, vai acontecer que nem acontece nas HQs. As pessoas vão cagar para as histórias dele, vão começar a reclamar, vão ficar pé da vida, porque elas querem o Peter. Tá muito claro. Desde que o Miles foi lançado, ele sempre tomou uma surra do Peter nos quadrinhos. Não só do Peter, os quadrinhos do Miles vendem mal. Vendem mal historicamente. A HQ do Miles que melhor vendeu foi uma que eles lançaram só com o título Homem-Aranha, sem falar que era do Miles. E era um reboot e era o número 1. Aí ficou em quinto lugar ainda por cima. Não é nem que, tipo assim, ficou em primeiro, ficou em quinto. Sendo que quando é uma história do Peter, facilmente ela pega primeiro lugar. Facilmente. O Peter várias vezes tá em primeiro lugar sem nem passar por uma estratégia pesada de reboot ou qualquer coisa do tipo. Então isso não vai acontecer. Não vai. Essa ideia, essa fantasia woke de que o Miles vai ser mais popular do que o Peter é só isso, uma fantasia, um delírio. Ah, e outra coisa que ele fala nesse vídeo, que é uma coisa que eu já falo há muito tempo também, tá? Que o Miles é só uma cópia cuspida e escarrada do Peter. É uma cópia fajuta do Peter. E ele também fala que o Ben
Bendis escrevia o Miles igualzinho, basicamente. Inclusive, ele compara painéis. Mostra que até painéis eram praticamente os mesmos das histórias do Peter, pra ver que não tinha originalidade nenhuma. E ele relembra também, durante esse vídeo, que o Miles é simplesmente uma estratégia política e ele foi criado como uma ferramenta política inspirado no Barack Obama. Ele mostra algumas coisas, algumas declarações dos criadores do Miles na época, mostrando que o Miles já foi criado pra ser essa ferramenta política de esquerda. Pra quem fala, o Miles não é lacração. O Miles foi criado pra ser isso, tá? O Miles, ele simplesmente agora tá sendo empurrado com mais força na cara das pessoas, mas ele foi criado pra ser isso. Então fique ciente, você pode gostar do Miles, mas saiba que você tá gostando simplesmente de uma ferramenta da esquerda. Ele foi criado pra ser isso. Por isso que toda hora ele é vinculado ao BLM. É porque eu pensei que se as pessoas crescessem vendo a animação do Miles, ele poderia ter mais fãs. Um exemplo é o meu caso com X-Men. Eu comecei pelo Evolution, nunca vi a animação clássica, por isso não sou apegado ao uniforme amarelo do logo. Cara, mas a questão é, eles vão tentar empurrar isso pra uma geração que tá crescendo, só que todos os fãs anteriores vão ficar pé da vida com essa estratégia. Enquanto eles forçam pra fazer isso, eles vão falindo, porque as pessoas não vão comprar. Inclusive, os fãs de HQ não vão nem querer que o seu filho fique acompanhando essa coisa, porque a revolta vai aumentando. As pessoas estão percebendo. Essa estratégia de empurrar o Miles goela abaixo tá fazendo as pessoas finalmente perceberem, mais pessoas perceberem, que o Miles é e sempre foi isso. Porque até então tinha muita gente que pensava, não, eu sei, até usa um personagem pra isso e pra aquilo e tal. Tudo bem, ele é legal também, ele também é divertido, não sei o que e tal. Sem perceber o que tava acontecendo ali. Cara, quando eu tava falando que o Miles era lacração, todo mundo ficava falando, mano, você tá viajando, o Miles não é lacração. O Miles não, o Miles é um exemplo do que é bem feito, não sei o que. Não, o Miles é o marco zero da lacração. E aqui, mais uma vez, repito, e vou assim, já que precisa, né, tipo, pra muitas pessoas, eu vou usar o lugar de fala do dono do Reaperverse pra falar. É um quadrinista negro que está concordando comigo nesse ponto. Então, se você acha, claro que é um nerdola branco falando isso, bom, aqui nós temos um quadrinista negro concordando com todas as coisas que eu sempre falei sobre o Miles. But you have people that say things like he was brought into Marvel's main universe because he was more popular than Peter Parker. There's nothing that indicates that, and it's false history. At no point in time ever has this character been more popular than Peter Parker, and that shouldn't even be a controversial statement. So let's look at the data real quick. Comicron and ICV2 are generally looked at the best sources of information to see where the comic sales are at. Despite Ultimate Comics being another #1 issue and it being heralded with all of the media pushes of how important and progressive this was, because little Johnny, I guess, can now see himself. He can finally see himself. It barely made the top 10 comics. Aqui ele tá falando, né? Porque agora um pequeno Johnny pode se ver representado pelo personagem. Se a criança, ela acha que é incrível, ela tá se vendo igualzinha ao personagem, alguém botou isso na cabeça dela, porque as crianças não deveriam pensar assim, eu tenho certeza. Porque todo mundo aqui já foi criança e ninguém pensava assim, ninguém pensava. Porque, é fácil pra você branco falar, nenhum personagem que eu gostava era igual a mim, mano. Nenhum era. E às vezes quando era, nem era o personagem que eu mais gostava. Eu dou o exemplo sempre, tipo assim, Naruto e Sasuke. Eu sou obrigado a ser mais fã do Sasuke então, porque o Sasuke é obviamente mais parecido comigo. Pele pálida, cabelo escuro, preto, um jeito meio emo. Eu tenho que gostar mais do Sasuke, mas não, eu prefiro o loiro de olho azul, que não tem nada a ver comigo. Então, as crianças não se importam com isso naturalmente, tá? Elas não se importam. Essa ideia de que agora as crianças estão se importando e se apegando é porque isso tá sendo colocado na cabeça delas desde cedo. Uma criança branca pode assistir o desenho do Super Choque e achar o máximo, e uma criança preta pode assistir o desenho do Homem-Aranha e achar o máximo, e nenhuma delas vai estar assim, dando a menor importância pro fato de que o protagonista não é da mesma cor que ela. Uma criança saudável, normal, que tá simplesmente consumindo entretenimento, ela não se importa se o personagem principal, se o protagonista é igualzinho fisicamente a ela. Ela não se importa. Pode acontecer até o contrário, sei lá, você tentar se parecer mais com o personagem ali que você tá gostando. Mas você achar que você precisa ser igual... Mano, eu brincava de Inuyasha quando era pequeno, e eu não tinha um cabelo branco gigante nem orelha de cachorro. Eu fingia que eu tinha na brincadeira. E é isso, pô. Enfim, vamos seguir. 10 comics in September of 2011. It didn't even get 90,000 units sold. By the third issue, it had fallen all the way down to number 37. 2 issues of Amazing Spider-Man sold better. By the end of that year, this ever so popular Spider-Man managed to get outsold by 3 other Spider-Man books that were centered around Peter Parker. It was being shielded to the oblivion by the media and the critics, and it simply didn't do that well. Bom, aqui ele tá mostrando que logo que foi lançado, o Miles, obviamente, né, você mata o Peter e coloca um personagem novo, étnico, inspirado no presidente no lugar,
A primeira edição vende bem, chegando ali a ficar numa posição boa, mas não chegou a ficar em primeiro lugar. Só que a primeira edição, né, no momento em que você faz toda a reviravolta, sempre acontece isso. A primeira edição sempre vende bem e eles sempre usam essa primeira edição pra falar, olha como o personagem é popular. Cara, é claro que você matou um protagonista clássico que todo mundo ama e colocou um substituto no lugar, a primeira edição vai chamar atenção, as pessoas vão querer ver o que tá acontecendo ali. Então essa primeira edição sempre costuma vender bem. Mas passou da primeira edição, foi caindo, despencando até virar um personagem que tava quase caindo no esquecimento. E aqui ele fala muito bem. Miles Morales foi um fracasso e a Marvel insistiu nele, impedindo que ele caísse no esquecimento. Mas se a indústria estivesse preocupada só com dinheiro, com vendas e com personagens populares e entregar mais do que os fãs estão querendo ver, o Miles Morales teria sido esquecido no ano do lançamento dele, tá? E viraria só um personagem que as pessoas iam lembrar que existiu em algum momento. Isso só não aconteceu porque a Marvel queria que ele fosse uma ferramenta política. Então, a Marvel impediu que o Miles caísse no esquecimento e continuou insistindo e empurrando ele goela abaixo de todo mundo, porque isso não podia acontecer. Só que ele continuou fracassando. E a Marvel tentou. E vamos dar mais poder pro Miles. E vamos dar mais protagonismo pra ele. E vamos fazer ele ser o salvador de uma mega saga. E vamos dar a namorada do Peter pro Miles. E vamos fazer... A Marvel fez de tudo pra tornar esse personagem popular e não conseguiu. A única coisa que conseguiu fazer funcionar foram os produtos destinados à mídia mainstream, porque aí você vai vender não só pro público nichado que gosta desse tipo de universo, né? Porque pra você ler histórias em quadrinhos, você tá numa camada mais profunda de fã, né? Você é um fã mais raiz, digamos. A pessoa que só assiste os filmes e tal, ela é mais norme, vamos dizer assim. Ela é poser, você pode, sei lá, enfim. Você consegue alcançar um público muito maior, né? E aí, nesses produtos, o Miles vendeu melhor. Só que ainda assim, o Miles precisou do Peter pra ir bem no Aranhaverso, precisou do Peter no jogo, e o jogo do Miles vendeu muito pior que o jogo do Peter. Muito pior. Eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Eu tô nessa há 8 anos, sem ajuda. Pera aí, eu vou interromper um pouquinho o tema do vídeo, mas eu garanto que é por um bom motivo. Estamos em novembro. Acho que você já percebeu isso, mas o importante é que é mês de Black Friday. E é justamente por isso que esse é o momento ideal para garantir a sua assinatura do streaming da Brasil Paralelo, que tá dando 50% de desconto. Só para vocês terem noção, o plano básico tá saindo por menos de R$10 por mês. Tá barato demais! E certamente vale muito a pena, considerando que você vai ter acesso a um catálogo imenso de filmes com a curadoria da BP, o que garante conteúdo livre de lacrate para você e para toda a família. E eu quero reforçar essa parte da família, porque a BP tem um catálogo infantil seguro para todas as idades. Sabe como é, né? Para o seu filho não acabar assistindo um desenho sobre um bisão não binário sem você saber. Fora que o serviço ainda conta com todas as produções da Brasil Paralelo, como a investigação do caso da Maria da Penha, que a gente viu aqui no canal, e vários outros documentários excelentes como Entre Lobos, A Direita no Brasil e tantas outras produções sobre feminismo, a história do comunismo, sobre a Argentina, sobre a Venezuela, Nicarágua e muito mais. Então aponta a câmera pro QR Code que tá aparecendo ou acessa o link ali da descrição para não perder os seus 50% de desconto. E atenção, porque esse é o maior desconto do ano. Eu te garanto que não vai ter momento melhor para fazer a sua assinatura, então não deixa para depois. Dito isso, voltemos pro tema do vídeo. Agora a gente volta a ver os fracassos do Miles nas vendas de HQs. It was being shielded to the oblivion by the media and the critics, and it simply didn't do that well. The year-end numbers show that it was number 45 on the year-end sales behind other Spider-Man books. A few years later, they do the classic reboot gimmick, and it's even worse this time around. Miles Morales' Ultimate Spider-Man debuted at number 36 according to Comic-Con, selling only 45,000 units. Isso aqui é bizarro, tá? Rebootaram a HQ do Miles e mesmo assim estreou de uma maneira patética. Estreou na 30ª e sei lá quantas posições. Um fracasso retumbante, tá? Porque o reboot é uma estratégia pra tentar ter um pico de vendas novamente. Depois eles sabem, né? Vai caindo. Mas tem esse primeiro pico inicial e nem isso o Miles conseguiu. Até no reboot o personagem foi mal. É um fracasso. To put that in perspective, that's less than ISOM number 1, and I damn sure didn't have the resources or the Shield media backing it. And ISOM was sold directly to customers, and all the comic shops that had it sold out of it. O negócio foi tão ruim que uma HQ independente, lançada por esse quadrinista que não tem todo o aparelho que a Marvel possui, a HQ dele vendeu mais que a HQ do Miles. E é um personagem negro autoral. Uma HQ independente de um personagem negro autoral vendeu mais que a primeira edição do reboot do Miles. Você sabe o que é isso, mano? A Marvel distribui pras bancas. Ele vendeu pessoalmente. Quem queria
queria comprar tinha que ir atrás do cara e comprar HQ. E mesmo assim, ele vendeu mais essa HQ de um personagem original, independente, negro, porque tem que falar, né? Ah, mas é porque é branco. Não, negro, personagem negro também. Vendeu mais do que a primeira HQ do reboot do Miles. These Comic-Con numbers, you have to keep this in mind, are just numbers that are sold to the shop. Who knows how many of these rotted on the shelves? By the third issue, it was number 78 at 37,000 units. By the end of the year, the best Miles book was only number 403. Assim, eu vou recomendar o vídeo dele pra vocês, porque ele vai passar mais alguns minutos mostrando basicamente isso aqui, só que passando por toda a história do Miles nos quadrinhos. Ele vai mostrar que é um personagem historicamente fracassado nas vendas de HQs. Por isso ele falou, é um personagem que as pessoas fingem gostar. Ele conhece mais o Miles, ele leu mais o Miles, ele estudou mais o Miles do que as pessoas que dizem que são fãs do Miles e nunca compraram uma única HQ do personagem. Simplesmente sabem que ele existe, gostam da ideia dele, porque acham que tem que substituir todos os personagens brancos cis hétero por personagens representativos, que ele chama de personagens token, né? E é só isso, a pessoa acha que a ideia é incrível, mas ela não consome de verdade. Vendem o Miles como um case de sucesso, mas o Young Rip aqui, ele demonstrou que o Miles não é. Na verdade, ele é vendido como um case de sucesso, justamente porque as HQs são uma forma de entretenimento cult mais underground, uma parte underground da cultura pop, então as pessoas não estão observando tão de perto. O Miles não é um case de sucesso. O Miles é um fracasso. O Miles foi forçado como um case de sucesso, porque era importante que as pessoas acreditassem que ele é um case de sucesso. Porque isso não é orgânico, isso não é natural, beleza? Qualquer personagem que fosse criado simplesmente pra ser mais um dos personagens em quadrinhos, qualquer personagem que passasse por esse processo todo que o Miles passou, de fracassar em todas as vendas, em todos os reboots e ninguém acabar comprando ele por mais que tentasse, ele teria sido abandonado. Porque não faz muito sentido você sendo a Marvel ou a Sony, sei lá, porque você tem direito de toda a galeria do Homem-Aranha, que é o personagem mais popular do mundo das HQs, não faz sentido você deixar tudo isso de lado pra focar em trabalhar no Miles, que é historicamente um fracasso. Então isso foi feito porque queriam que fosse um sucesso, não porque o personagem já tava sendo um sucesso, dando certo e enfim. E tudo do Miles que deu certo precisou do Peter pra segurar as pontas, pelo menos no começo, né? Porque eles querem fazer esse processo. Eles sabem que o Miles sozinho não se sustenta, porque ninguém gosta realmente do Miles, as pessoas fingem gostar, como o próprio Rippaverse aí falou. Então vamos fazer uma história, colocamos o Peter, deixamos o protagonismo pro Miles, depois a gente tira discretamente o Peter de cena, deixa só o Miles e pronto, conseguimos, finalmente o Miles é popular. Essa é claramente a estratégia. Se você ainda não percebeu, acorda, porque você tá se deixando levar exatamente porque esses caras querem fazer com o Miles. Não é pensando em entretenimento, em nada disso, é ativismo político. Por isso que é importante pra eles ligar o Miles ao BLM, porque eles estão deixando cada vez mais clara a sinalização pra esse grupo político. Colocam a mãe do Miles pra ser uma política democrata. Ela é a mãe do Miles é uma vereadora de esquerda. Então, se quer gostar do personagem ainda, depois de saber tudo isso, beleza. Mas goste sabendo que ele é só um produto da esquerda e que ele tá sendo utilizado dessa maneira. Que é tudo estratégico e que tem um objetivo por trás. Enfim, vamos ficar por aqui então no React. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, deem uma olhada no vídeo do cara. Mas por hoje o debate fica aqui no canal. Deixa embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso e até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles se julgam e logo após tentam calar a tua voz. E depois de tudo